Bom dia, professora. Meu nome é Belton. Estarei apresentando este trabalho com o tema Sistemas de Climatização de Edifícios, o famoso HVAC, Heating, Ventilation and Air Condition. O HVAC é um conjunto de equipamentos que tem como função aquecer, ventilar, resfriar, filtrar e controlar a umidade para garantir o conforto térmico, assim como a qualidade do ar e segurança operacional em edifícios. O Heating, Ventilation and Air Conditioning, ele pode ser usado em universidades, hospitais, shopping centers, indústrias e data centers. E ele tem como função prática remover calor interno e externo, renovar o ar e diluir contaminantes, assim como manter condições de conforto e produtividade. Principais componentes e funções. Temos aqui o fluxo do refrigerante, o caminho pelo qual o refrigerante percorre. Primeiramente, teremos o compressor. No compressor haverá geração do trabalho mecânico e, como consequência, a pressão e a temperatura eles tendem a aumentar. E depois disso, o refrigerante ele vai passar pelo condensador, onde haverá rejeição do calor. E ele vai continuar a percorrer o caminho e vai passar pela válvula de expansão. Nessa válvula de expansão haverá a expansão ou aumento do volume e a diminuição da pressão. E em seguida ele passa pelo evaporador, onde o calor é absorvido. Em seguida, ele vai passar pelos ventiladores e dutos. Esses ventiladores e dutos, eles têm a função de distribuir e tratar o ar nos ambientes. E por fim, ele vai para os ambientes ocupados. Esses ambientes ocupados podem ser as universidades, podem ser os hospitais, podem ser as indústrias, por aí vai. Então, este é o fluxo do refrigerante. Ciclo termodinâmico do HVAC, né? Heating, Ventilation and Air Condition. Primeiramente, teremos o ponto número um, que é a compressão. Neste ponto, o trabalho ele entra e, como consequência, haverá um aumento da pressão. Então, ponto número um, compressão do trabalho. O trabalho ele entra. E depois disso temos o ponto número 2, que é a condensação, onde o calor H, que é o calor quente, vai sair. E depois passamos pelo ponto número 3, onde haverá expansão. Quando há expansão, existe uma queda de pressão. Significa que o volume aumenta e a pressão tende a diminuir. Haverá uma queda de pressão, que é esse ponto 3. Aqui nesse ciclo 3, 4, houve uma queda de pressão. E por último, temos a evaporação, que é o calor L. Esse calor L é o calor frio, que é o calor removido do ambiente. Então, haverá evaporação. Então, este diagrama é um diagrama simplificado, né? Da pressão e entalpia para o ciclo termodinâmico do Heating, Ventilation and Air Condition. E aqui, nesse ciclo, temos a área. Esse espaço aqui representa a área total do ciclo. E fluido refrigerante e características. Nós temos alguns fluidos que o mais comum de todos eles é o R410, é o refrigerante comum. E tem como principais características esse R410, que é a mistura do HFC, que é hidrofluoretocarbonetos,
hidrofluorocarbonetos. Ele é muito usado em sistemas de ar-condicionado e tem boa capacidade de refrigeração, assim como operação em pressões mais altas. E também tem o ODP igual a zero. O ODP é Ozone Depletion Potential, que é potencial de destruição da camada de ozono. Aí não destrói a camada de ozono, então é igual a zero. O ODP é igual a zero. E temos o GWP elevado, que é Global Warming Potential. Tem um Global Warming Potential muitíssimo elevado. Exige controle de vazamentos e transição tecnológicas. Mas também temos algumas alternativas de menor impacto. Uma das alternativas é o R32, que tem um menor GWP, que o R410A e também tem uma boa eficiência, mas também temos outra segunda opção, que é o dióxido de carbono ou o R744, que é natural, tem o GWP aproximadamente igual a 1, ele tem alta pressão, então é uma outra opção que a gente pode usar. E também tem o propano ou o R290, que também é natural, ele apresenta uma alta eficiência, que é a principal característica, e também é inflamável. E é de salientar que existe um critério técnico para a escolha do refrigerante. O critério é escolher o refrigerante equilibrando a eficiência, é um ponto muito crucial. A eficiência, a segurança, o custo, nós queremos gastar menos, então o custo, a pressão de operação, legislação ambiental e disponibilidade de manutenção. Então, esses são os critérios técnicos para a escolha de um refrigerante de acordo com aquilo que a gente precisa. Temos coeficiente de desempenho, que é o coeficiente de performance, o CO. E o COP de refrigeração, ele é dado pela seguinte fórmula. Calor L, que é o calor frio, né? Que é o calor removido do ambiente. Temos é, o trabalho de compressão, trabalho consumido pelo compressor. Então, a nossa fórmula aqui é essa aqui, para calcular o COP. E há um ponto muito crucial, muito importante. Quanto maior o COP, maior a refrigeração obtida para a mesma energia elétrica consumida. E sobre a leitura energética, temos alguns pontos a observar. COP alto, menor gasto elétrico. Baixa temperatura de evaporação vai reduzir o valor do COP. A alta temperatura de condensação também reduz o COP. Manutenção e controle influenciam diretamente o resultado do COP. Então, temos esses pontos a observar quando estivermos a fazer uma leitura energética. Irreversibilidades e perdas. Na vida real, o ciclo real se afasta do ciclo ideal. E as irreversibilidades transformam parte da energia em perdas, aumentando o trabalho do compressor e reduzindo o COP. Temos aqui alguns fatores que vão reduzir o COP. Primeiro temos atrito no compressor, aumenta o trabalho de compressão e, como consequência, teremos COP real menor. Perdas elétricas dos motores, calor e consumo adicional. E esse calor ou esse consumo adicional vai reduzir o valor real do COP. Troca de calor não ideal. Temos maior variação da temperatura nos trocadores
e, como consequência, também teremos menor COP. Queda de pressão nos dutos. Se houver uma queda de pressão, exige ventiladores maiores e, como consequência, também haverá redução do COP. Vazamentos de refrigerante, onde há perda de capacidade. Isso vai influenciar na redução do COP. E temos uma consequência no geral das irreversibilidades e perdas. A consequência é maior consumo energético, maior custo operacional e maior emissão indireta de dióxido de carbono. Esta é a principal consequência das irreversibilidades e perdas nesse sistema HVAC. Eficiência energética e fatores que influenciam a eficiência energética. A eficiência depende tanto do projeto quanto da operação diária. Pequenas falhas acumuladas reduzem o desempenho global do edifício. Temos aqui como fatores temperatura externa, maior carga elétrica. Quanto maior for a temperatura, teremos maior carga elétrica. Equipamentos eficientes, como motores, o chillers, o VRF, são equipamentos eficientes, vão aumentar a eficiência energética do HVAC. O controle inteligente, operação por demanda, também influencia na eficiência, vai aumentar a eficiência. O isolamento térmico, que é menor ganho de calor, vai também influenciar na eficiência energética do HVAC. Filtros limpos têm menor perda de carga, isso aumenta a eficiência. A manutenção evita a degradação do corpo e, como consequência, teremos uma boa eficiência. Então, temos esses fatores que vão influenciar a eficiência energética do heating, ventilation and air condition. Impactos ambientais e estratégias sustentáveis. Impactos ambientais. Temos alguns impactos que vão impactar de forma negativa, digo, né? Consumo elevado de energia elétrica. Então, esse sistema vai requerer um maior consumo de energia elétrica e, como consequência, a fatura de energia vai ser muito mais alta se usarmos emissões indiretas, dióxido de carbono na geração de eletricidade, vazamento de refrigeração com alto GWP, e ruído, descarte e manutenção inadequada. Esses são alguns impactos ambientais. Estratégias sustentáveis: energia solar para reduzir o consumo da rede, automação predial, sensores de ocupação, sistemas VRF e chillers eficientes. São algumas estratégias muito importantes usar isso. Recuperação de calor e free cooling quando aplicável. Refrigerantes naturais ou menor GWP. Então, são as estratégias fundamentais ou sustentáveis que a gente pode usar para melhorar. E a meta é eficiência e menor impacto ambiental. Sim. E deixa eu ficar essas estratégias. Atuação do engenheiro de energias, possíveis áreas de atuação. O engenheiro de energia pode atuar no projeto de dimensionamento de heating, ventilation and air condition, e também ele pode trabalhar na auditoria energética e retrofits, e pode trabalhar também na simulação termoenergética de edifícios, gestão de sistemas prediais de automação, consultoria ambiental e escolha de refrigerante, integração com energia solar e recuperação de calor. Como síntese, o Heating, Ventilation and Air Condition é um sistema termodinâmico aplicado que conecta conforto, eficiência energética, sustentabilidade e atuação prática da energia, da engenharia de energia. Temos aqui como principais referências. Essa pesquisa foi, na verdade, uma revisão da literatura, uma revisão bibliográfica de artigos científicos, e deixo ficar as referências. Muitíssimo obrigado.